Bom dia pessoal. Bom dia, professor Canuto. Estou vendo aqui o pessoal do IBERC já entrando. Vou aguardar mais um pouquinho. Bom dia, professor Nelson. Bom dia, Gabriel, Eloá, Andressa, Bia. Muito obrigado aí pela participação de todos. Vamos aguardando um pouquinho o pessoal entrando aí para já iniciarmos o nosso IBERC Live de número 40. Então, bom dia, professor Nelson. Só para sintonizar aqui, todos os colegas, eu sou o professor Arthur Bazan. Neste segundo semestre, eu também auxilio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa. Acho que minha internet deu uma oscilada aqui, eu estou voltando. Então, que eu estava me apresentando aqui, me chamo Arthur Bazan, eu estarei aqui também ajudando na organização e na condução, né, das lives oferecidas para o IBERC quinzenalmente e tratando dos temas relacionados à responsabilidade civil. A cada evento aqui no Instagram do IBERC, nós conversamos e fazemos um bate-papo com algum dos associados para tratar de temas da especialidade de cada um deles. Então, só dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Nós continuaremos com esse projeto de oferecer assuntos e temas de responsabilidade civil de forma gratuita e preferencialmente aqui com uma certa profundidade. Para quem não segue o IBERC, siga a nossa página, acompanhe o nosso trabalho. Há também o perfil lá no YouTube, onde frequentemente existem também os webinars, fora outros mini cursos que são oferecidos pelo Instituto, webinar sempre mensal, e alguns mini cursos que são oferecidos no decorrer do semestre também. Fique à vontade para seguir os nossos canais e acompanhar todo o conteúdo que é oferecido de forma gratuita pelo IBERC. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela presença. Já vou aqui convidar o meu querido amigo Gabriel para que possa apresentar aí o tema dele, que eu acredito que é o esperado por todos nós aqui nesta manhã especial aqui de live. Gabriel, por gentileza, só me avise aí se apareceu. Estou te enviando a solicitação aí. Aguardando o Gabriel entrar. E a gente já inicia o nosso bate-papo desta manhã. Gabriel falando que caiu aí, eu vou enviar a solicitação de novo, meu amigo. Veja se você recebe. Apareceu aqui para mim que o Gabriel não está conseguindo. Veja se você consegue solicitar para entrar aí, o Gabriel. Quando eu coloco aqui o convite. Enviei mais uma vez a solicitação. Para quem está chegando, nós estamos aqui ajustando as questões técnicas. Acho que agora deu certo. Agora sim. Agora sim. Tinha dado um problema no meu fone, cara. Tive que tirar o fone, agora eu vou ficar aqui segurando o celular, porque vai dar umas tremidas de vez em quando. Tudo bem. Então, só para iniciar aqui, o problema é que você sem fone vai dar eco. Não sei se você está vendo aí. Quando eu falo, Pra mim não tá dando, mas vou tentar pôr o fone então novamente, Tá. e aí a gente testa. Ok. Porque aí quando eu falo, o som passa para sua caixa de som e volta para o seu microfone. Entendeu? Deu certo? Tô te ouvindo. Perfeito. Ah, não, então tranquilo, agora deu certo. Tá. Só o pessoal aí, por Parou gentileza, só confirme aí se está tudo certo com o som do Gabriel, o som meu. O Enzo aqui falando. Pessoal, só confirma agora que o Gabriel colocou o fone aí se está tudo ok. Se o eco parou para mim, beleza. O professor Canuto aqui falou, a Rafaela falou que está tudo ok. Show de bola. Então, sem maiores delongas aqui, para nós aproveitarmos o máximo do tempo, obviamente. Mais uma vez, quem entrou agora, me chamo Arthur Bazan, sou
também associado aqui do IBERC, e neste semestre agora estou auxiliando aí a Rafa, especialmente, e todos os responsáveis pelos eventos, né, nessas lives que acontecem às 11 horas da manhã, quinzenalmente. Então, nesta live de hoje, nós falaremos com o Gabriel, que é, além de tudo, um grande amigo, também associado do IBERC, e só para dizer aqui, grande honra, Gabriel, estou muito feliz de estar com você. Quem te segue e está entrando agora na página do IBERC também, eu convido para ingressar aqui na paginazinha do IBERC, né, seguir a página aí que oferece conteúdo de qualidade de forma gratuita sobre responsabilidade civil. E, obviamente, nós vamos começar aqui também falando desse tema que, particularmente, eu acho um tema interessantíssimo e muito me interessa. Quero aprender muito com você, meu amigo. Só para apresentar aqui, o Gabriel, o nome completo dele é Gabriel Oliveira de Aguiar Borges. Ele é formado na Universidade Federal de Uberlândia, então nós fomos colegas ali de instituição. Né? É especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade da Damásio, pós-graduando em Direito Digital e Compliance pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, mestre em Direito também pela UFO, onde eu tive formação também aqui, você deve imaginar o carinho que eu sinto por esse grande amigo aqui, e também agora doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie. O Gabriel também, além de membro aqui do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, é mentor da Liga de Direito de Negócios de Uberlândia, Ligar, que eu inclusive vi aqui um perfil, né, fazendo parte aqui de nós, é advogado, professor aí de diversos cursos em diversas instituições. Então, Gabriel, uma grande honra estar aqui com você, conversar com você hoje, né, nessa IBERC Life aqui de número 40. E vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você falasse, né, qual é o tema que você veio aqui tratar. Eu já não vou nem apresentar o tema nesse sentido, eu vou deixar com você. Mas, antes disso, falar de onde que surgiu esse interesse pelo tema, de onde veio essa vontade de pesquisar o seu tema. Vamos começar do começo, então, né? Primeiramente, queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui. Eu acompanho as lives do IBERC desde que começou a pandemia, assim, eu tenho acompanhado muito o IBERC, até antes de eu me virar membro, né? E aí, quando veio o convite para virar membro, eu fiquei honradíssimo. E aí, quando veio o convite da Rafa para participar do IBERC Lives, aí eu explodi, né? Eu falei, nossa, eu tô feliz demais. E estar aqui com um amigo, né? Quando eu soube que você que ia conduzir, eu fiquei muito contente, né? A gente tem essa parceria antiga aí desde os tempos de estagiários da MP, né? Você foi uma espécie de mentor aí para mim. E aí depois, quando eu fui defender o TCC, que foi justamente sobre isso, você estava no mestrado e estava na banca, né, do TCC, e aí eu tô meio nostálgico aqui. E aí, justamente, o interesse por esse tema foi na época do TCC da graduação, um bom tempo atrás, que eu conversei com o professor Fernando, né, que também é membro aqui do IBERC, foi meu orientador na época, na UFO, e eu perguntei, professor, me indica um tema legal, tal, e ele falou, olha, recentemente eu li sobre esse assunto aqui, o que você acha? E aí eu olhei e falei, nossa, foi assim, uma coisa que explodiu minha mente, né? Porque eu olhei e falei assim, nossa, mas os caras tratam a vida como uma forma de dano, né? Como que funciona isso? E aí eu procurei me aprofundar na época de graduação. Obviamente foi nível TCC de graduação, não foi uma coisa muito aprofundada. E aí quando eu fui para o mestrado, que aí eu tive contato com autores que vão muito além nisso, não só no Brasil, como lá fora, cases muito interessantes que aconteceram, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Eu averiguei na época do mestrado que nos Estados Unidos tem escritórios de advocacia altamente especializados que trabalham só com wrong action, né? Então, na época foi muito interessante. E aí, já mencionando esse aprofundamento que o mestrado trouxe, eu queria dizer que eu estou feliz demais porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que fazem parte da bibliografia da dissertação, que virou livro, que estão assistindo a live nesse momento. Então eu estou até tremendo aqui, de nervoso. Legal, Gabriel. Só para a gente sintonizar então, o seu tema seria a vida como um dano e essas wrong actions. E o que é isso? É isso mesmo, né? E o que é esse tema em si? Em que consiste? O wrong action, ele vai ter um cunho um pouco processual, né? O próprio nome diz, né? Actions, né? Que vai abarcar alguns tipos de processo
que vão envolver esses problemas obstetrícios, né? Vamos falar assim. Então, você tem, por exemplo, a wrongful birth, que vai ser aquela situação onde o feto possui alguma malformação congênita que poderia ensejar uma interrupção legal lícita da gravidez, né? E aí o médico deixa de informar aos pais sobre a existência dessa deficiência e os pais não fazem a interrupção da gravidez, obviamente, e a criança nasce com uma vida que muitas vezes vai chegar a ser até uma vida inviável, né? E a wrongful life, ela vai ser um pouco além. Na wrongful life não são os pais que entram com a ação, é a própria criança, depois que cresce, que entra, e isso é muito polêmico, é um tema muito polêmico, né? Até a gente trabalhou na enquete interna lá do IBERT, né? Houve bastante discussão nesse sentido, né? Se cabe a wrongful life ou não. O wrongful birth parece que o pessoal entende que cabe sim, né? Mas a wrongful life ela é bem mais polêmica. Mas tem outros tipos de wrong actions que eu não explorei com tanta intensidade na dissertação, né, que virou livro. Por exemplo, a wrongful conception, que vai ter aqui no Brasil, tem um caso muito famoso, que é o caso da pílula de farinha, né, que chegou ao STJ, onde as mulheres compravam anticoncepcionais e tomavam placebo, né? Ela estava comprando achando que era um remédio com efeito anticoncepcional e era um placebo. E aí você tem uma concepção que não deveria ter acontecido, né? Então, houve uma falha no produto ou no serviço que deveria ter causado uma esterilização ainda que momentânea e falha nesse sentido. E aí também tem outros wrong actions que aparecem, e esses já são bem menos estudados, bem menos conhecidos, que aí vai ter a wrongful abortion, que aí é justamente o oposto, não era para a mãe ter perdido a criança, mas por uma falha médica a criança acaba sendo abortada, né? E tem, por exemplo, a wrongful acts of the doctor também, onde por um mau acompanhamento pré-natal, né, por parte do obstetra, você causa uma deficiência no feto que ele não teria se não fosse esse mau acompanhamento. Então, são vários tipos de tipologia processual, né, que vão envolver e nas wrong actions, mas sempre vai ter essa falha de serviço obstétrico, né. Entendi. Interessante. Esse caso da pílula de farinha, inclusive a tese de defesa, ela batia exatamente nessa ideia, né? Olha, como que pode um nascimento de um filho ser considerado um dano a ponto de justificar a indenização, né? A vida é uma dádiva. Não deixa de ser uma tese muito boa e muito bem pensada, né? Agora, como você muito bem falou, quando o filho nasce de um defeito naquele produto ali, o raciocínio dá ensejo a criar uma discussão, né? E aí, partindo já, Gabriel, desse caso, né, emblemático aqui no Brasil que nós temos, quais são os casos assim mais emblemáticos mesmo envolvendo essas questões? Interessante. Na França tem um que, para mim, é o leading case assim, que envolve essa questão, que é o affaire Perriche. Houve o nascimento de uma criança, que é o Nicolas Perriche. Ele nasceu com várias deficiências que teriam sido identificadas pelo obstetra, que seria uma criança com essa malformação congênita, e ele nasce com uma vida inviável. Não tem qualidade de vida, ele não tem nenhum tipo de dignidade, ele sofre com dores de todo tipo, etc. São deficiências realmente graves. E aí entra-se, né, o Nicolas Perriche entra com a ação contra o médico. E o assunto chega na Cour de Cassation, né, lá na França, nem sei se é assim que pronuncia, né, não falo francês tão bem, e ele ganha a ação. E aí vem justamente esse raciocínio, mas a vida é uma dádiva, isso é um absurdo. E chega a surgir depois um projeto de lei que se converte em lei na França, proibindo as indenizações pelo dano-vida, né, nessas situações. Então, foi um negócio que causou tanta comoção, né, essa condenação, né, que foi realmente um acórdão dando procedência a uma wrongful life action, né, que vem uma lei falando que não cabe mais, né, porque
por parte do povo, houve muita comoção. No Países Baixos também teve o Kelly Case, e o Kelly Case ainda tem uma questão um pouco mais grave do que no Affair Perriche, que é o seguinte: a mãe da menina, a Kelly, né, ela vira para o médico, obstetra, e fala: olha, se houver alguma deficiência congênita, eu quero interromper a gravidez. Ela deixa isso claro para o médico. O médico identifica, ou pelo menos deveria ter identificado, a existência de uma deficiência congênita, e, salvo melhor juízo, a mãe da Kelly estava com rubéola durante a gravidez e causou essa deficiência. Mas, enfim, o médico identifica ou deveria ter identificado e não informa, e a criança nasce. Mesma coisa do Perriche, ela nasce com problemas de dores constantes, um choro constante, não dorme, autismo, nível de autismo elevado, enfim, toda sorte aí de deficiência. E vem a ação também julgado procedente, né, lá na Holanda. Então, são casos que são leading cases, mas, assim, no mundo inteiro acontece esse tipo de processo. Se você pegar para olhar, tem casos de Israel, tem casos nos Estados Unidos, tem aos montes, né? No Brasil ainda não tem. Por quê? Porque o aborto aqui é crime, né? Eu acho que a única situação onde seria possível a gente pensar nisso seria hoje, em uma situação de anencefalia não informada pelo obstetra, né? Mas lá fora é comum, é altamente comum. E aqui no Brasil a discussão do aborto ela tem avançado, né, no sentido da descriminalização, né, de aumentar esse leque de possibilidades. Então é uma tendência de processo, uma tendência que tende a ser, uma tendência que tende, ótimo, né? Mas é uma tendência aqui no Brasil de começarem eventualmente a aparecer, né, essas wrong actions, como já teve, né, um caso emblemático de wrongful conception, e obviamente há casos, né, envolvendo wrongful actions, wrongful acts of the doctor, wrongful abortion, há nesse sentido, mas wrongful life, wrongful birth, que é o nosso objeto de estudo, ainda no Brasil é um pouco tímido, né, mas que tende a aparecer. Bacana. E aí, você falando dessa possibilidade, né, dessa tendência de aparecer aqui, e obviamente, quando você começa a expor, a gente já pensa no anencefalo imediatamente, né, pela questão, a discussão que se teve com relação a esse tema, pela polêmica que ainda hoje existe. A gente tem um movimento anti-aborto, a gente tem um movimento que apoia o aborto, aquela decisão polêmica também do Barroso no STF. E aí a minha pergunta é a seguinte, Gabriel: depois de toda a sua pesquisa, depois de todo o seu trabalho, você acha, e você conseguiu chegar a uma certa fundamentação de ser possível um direito de não nascer? É polêmico e é uma pergunta que eu diria que ela é até sem resposta, vamos falar assim. Até quando a gente estava pensando na enquete interna do IBERC, eu falei para a Rafa, eu falei assim: olha, eu estou jogando aqui a enquete, estou jogando respostas possíveis, mas nenhuma delas é a correta, né? Porque direito, né? O direito sempre vai ter o depende, né? Um casamento entre o direito e o depende que dá muito certo. Mas vamos começar do começo, né? A gente tem que, no direito civil, na gênese do direito civil, quando você pensa em direito civil raiz mesmo, na pandectística e tal, a gente tem uma noção muito patrimonialista, né? A gente pensa no direito privado como um direito que defende patrimônio, que defende perpetuação de relações de poder, vamos falar assim, vamos ser bem direto, né? E aí, quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial, onde acontecem atrocidades de todo tipo, perpetradas aí pelos regimes autoritários que aconteceram na Europa, né, a gente começa a enxergar a necessidade de uma virada kantiana para dentro do direito privado, né? Como assim uma virada kantiana? Por que virada kantiana? Porque você pega lá o Kant, né, lá na Alemanha, muito tempo atrás, ele vai falar que as coisas têm preço, enquanto que as pessoas possuem dignidade. Então, o que me diferencia dessa caneta é o fato de que eu tenho dignidade, eu não posso ser vendido. A caneta pode, ela tem um preço. Então, essa noção da importância da dignidade, né, a dignidade como imperativo categórico, vem do Kant e entra para dentro do direito como um todo, né? A gente pega hoje a Constituição da República,
você vai ver a dignidade da pessoa humana como um dos nossos fundamentos, né? É básico. Pensar em dignidade da pessoa humana para democracia de direito é onde a gente começa o curso de direito, né? Então, começa-se a enxergar a necessidade de trazer essa noção de dignidade para dentro também do direito privado, que até então tutelava o patrimônio. E aí aparece, por exemplo, quando você pega o Código Civil, lá bem no começo, você vai ter o direito da personalidade, que é onde o legislador deixa claro, que o nosso direito privado agora ele está preocupado também com a pessoa humana. E aí o direito privado deixa de ser o direito do patrimônio, onde se perpetuam relações de poder, e ele passa a ser um locus aí de emancipação da pessoa humana para dentro do mercado. E aí vem a necessidade da proteção dos vulneráveis, da proteção do consumidor, do idoso, da criança e do adolescente. Tem todo um processo histórico que vai culminar nesse ponto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para você falar em direito de não nascer, a gente precisa passar pela dignidade. Voltando lá no Affaire Perriche da França. A criança, o Nicolas Perriche, ele nasce sentindo dores com todo tipo de deficiência, problemas de ordem emocional, de ordem mental. É uma vida viável? É uma vida digna? Não me parece ser. Não me parece que ele vai ter uma vida, que o estado de vida dele seja melhor do que o estado de morte. E aí é uma discussão parecida com a discussão da eutanásia. Né? Lógico, dá para fazer uma live sobre a eutanásia, então não vou entrar nesse assunto, mas é uma discussão similar. Então, é possível falar que ele tem um direito aí a não estar nessa condição indigna. Agora, direito de não nascer, até é uma discussão que apareceu dentro do IBERT por causa da enquete, é uma expressão um pouco forte, né? Porque quando você pensa assim, o direito de não nascer, a gente vai parar assim, lá no livro de Jó, na Bíblia, que ele fala, né, quem dera não tiver nascido. Né? É uma discussão muito, muito, muito polêmica, muito forte, e a expressão utilizada é um pouco, assusta um pouco. Você pensa, direito de não nascer, o cara, se não fosse a vida, ele nem estaria aqui para poder falar em dignidade, poder pedir uma indenização, e aí ele quer ser indenizado por estar vivo. Então, é aí que reside a polêmica. O tribunal lá na França, já falei, entendeu que existia esse direito por parte do Perriche, mas a polêmica é tão grande que depois vem a lei falando que não existe. Né? Em contrapartida, quando você pensa pelo lado dos pais, né, uma questão de planejamento familiar, uma questão de projeto de vida, você tem ali um dano a um projeto de vida, de ter uma criança e tal, deixa claro para o médico que você prefere interromper a gravidez do que ter uma criança que não vai ter uma criança feliz, que não vai ter uma vida digna, e aí o médico te nega essa possibilidade, né? Ele não te dá o direito ao consentimento informado até para a continuidade, né, para a continuação dessa gravidez. Na Wrongful Birth, me parece certo que existe direito à indenização. Até por questão material. Porque é uma criança que vai demandar tratamentos médicos caríssimos, né? Então tem até um dano material assim, envolvido, que me parece difícil de discutir. Agora, direito de não nascer já é um pouco polêmico. Até na enquete do IBERT, você tem ali 23% do pessoal que votou que existe. Né? E 77% fala que não existe, mas que existe o wrongful birth, né? Que existe o direito dos pais a serem indenizados. E me parece que é uma questão polêmica e é difícil, porque quando você reconhece um direito de não nascer, você está negando, né, em que a vida é uma dádiva. E quando você pensa a vida, ela é um direito fundamental. Né? Sempre que você pensa direito básico, quando você vai no CDC, direito básico do consumidor, a vida está lá. Você vai em integridade física, que é o corolário do direito à vida, ela aparece no Código Civil. Então, tem
essa discussão muito problemática, muito complicada, né? Mas você tem autores muito bons, magistrados muito bons, né, que vão entender que sim, que a vida pode ser um dano. Né? E tem um texto fantástico do professor Frada, né, que ele foi publicado lá no site da Ordem dos Advogados lá de Portugal, que ele ele discute justamente isso, né? A vida aparecendo ali como sendo um dano, né? O que se está consagrando? Um direito de não nascer. Mas quando eu falo essa expressão direito de não nascer, eu tenho um pouco de medo de enviesar a discussão. Porque direito de não nascer é uma expressão um pouco forte, né? Até o professor Daniel Carnaúba mencionou isso para a Rafa passou isso para mim. É uma expressão um pouco forte, falar em direito de não nascer. Mas realmente, lá nos Estados Unidos, principalmente, a expressão que se utiliza é essa, right not to be born. Né? O direito realmente a não nascer, que vai embasar decisões polêmicas envolvendo wrongful life. Então, eu não quero enviesar, não quero advogar para nenhum dos lados aqui, estou aqui com cunho puramente científico, mas existem bons argumentos, sim, no sentido de que é possível falar em direito de não nascer. Com base na dignidade, com base em tudo isso que a gente já trabalhou aí. Bacana. O seu tema é o tema óbvio, né? Que ele vai mostrar que o direito não é a ciência de consenso, né? Como o professor Fernando Martins sempre brincava. Até a Camila mencionando aqui que o não nascimento não pode ser considerado mais digno que a vida. E quando você fala que existe essa proteção da dignidade pelo direito de não nascer, e eu concordo contigo, né? Esse direito de não nascer carrega uma noção a princípio ali pesada, me parece pejorativa, talvez, o direito de não nascer para uma vida de sofrimento, alguma coisa assim. Se você qualificasse essa vida como uma vida que não garante, aí a gente vai trazer um outro aspecto da dignidade, que a dignidade também não se atrela tão somente à vida, mas uma vida com qualidade, uma vida digna. Perfeito. Então, a minha pergunta, e óbvio, passando aí por tudo que você tem falado, né, se a gente pode, de certa forma, não reconhecer, mas pelo menos visualizar a possibilidade desse direito de não nascer. E aqui, óbvio, também vai passar muito próximo de tudo aquilo que a gente estava falando atrás do aborto. Surge um certo dever de abortar nesses casos? Então vamos imaginar, se você reconhece ao filho o direito de não nascer, de certa forma, aos pais surge um dever de abortar. Como que você encarou tudo isso na sua pesquisa? Porque aí aqui você está trabalhando com duas autonomias, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas de direito civil. Direito civil, ele bebe na autonomia. Autonomia privada, que é a representação da liberdade para os particulares. Só que aqui, obviamente, nós temos um conflito fortíssimo entre essas duas concepções, né? A autonomia da pessoa, que nasce com uma porção de sofrimentos, e esse sofrimento você não consegue sequer transferir a compreensão para outra pessoa. Aquele que sofre, ele sofre sozinho. Inclusive a psicologia, ela trabalha com os vários aspectos de dores. Mas, do outro lado, você tem o pai ou a mãe que, por inúmeras questões, às vezes até mesmo religiosa, não consegue visualizar uma possibilidade de abortar, né? E aí, Gabriel? Essa bomba na sua mão, o que sua pesquisa assim revelou? Vamos começar do começo. Toda hora eu tô falando que vamos começar do começo, né? Tem muito começo aqui nesse assunto. Quando você pega a escola de Oxford de filosofia, tem um autor cujo nome eu não vou me lembrar agora, que ele é um dos precursores da ideia de dever fundamental. Que ele fala que a todo direito corresponde um dever, nem que seja um dever de abstenção de outra parte. Então, em uma análise prima facie, eu consigo falar, opa, se existe um direito de não nascer por parte da criança, eu poderia falar em um dever de abortar. Mas espera aí, não é uma discussão tão simples. Que tem que passar por alguns aspectos de suma importância, por exemplo, uma ideia de eugenia. Quando você pega, tem um livro do Habermas que chama... Eu lembro que o subtítulo é A Caminho de uma Eugenia Liberal. O Habermas ele vai falar da ideia de eugenia liberal, em que o Habermas promove essa discussão. Porque o que é a eugenia? É você querer
montar, moldar a sociedade para todo mundo ser perfeito, né? E aí também tem um outro livro muito legal do Michael Sandel, né? Todo mundo conhece o livro Justiça, né? Mas ele tem um outro livro muito bacana que se chama The Case Against the Perfection, onde ele vai discutir essa noção, essa ideia de que os seres humanos possuem, de que a pessoa tem que ser perfeita, né? A gente tem essa ideia de perfeita, aí quando você pega, por exemplo, o documentário do Netflix, aquele documentário Take Your Pills, que mostra que o pessoal está se viciando em remédio, em Ritalina, em Venvance, para poder aumentar a produtividade, ser perfeito e melhorar o desempenho esportivo e tal. Essa discussão que o Stendhal promove. E ele fala, não, mas espera aí, nós somos seres humanos. Todo ser humano possui defeitos, todo ser humano possui algum nível de deficiência, né, vamos falar assim, algum problema de saúde. O cara tem problema para dormir, tem uma depressão, o cara tem um joelho fraco, o cara caiu na infância e machucou a mão e nunca mais voltou a ter o mesmo pulso. Todo mundo tem alguma coisa, em alguma medida. E você reconhecer que o fato da pessoa ter uma deficiência significa que a vida dela necessariamente vai ser uma vida inviável. E, portanto, ela possui um direito de não nascer, que ensejaria um dever de abortar, eu vou estar dizendo que quem possui deficiência não tem dignidade. E não é assim. É possível ter uma vida digna com a deficiência. E aí você tem convenções de direitos humanos nesse sentido, você tem o estatuto da pessoa com deficiência nesse sentido, você tem todo um aparato legal nesse sentido. E aí ainda tem uma outra discussão que precisa ser feita, que envolve autonomia, planejamento familiar, né? Se eu quero ter um filho, o meu filho, depois que ele nasceu, ele não pode me processar por isso. Eu tenho aqui um projeto de vida. Então, ao meu ver, e essa questão, me parece claro, apesar de ter autores bons que defendem, sim, o dever de abortar nesse caso, por exemplo, David Banneker, que é um autor, salvo o melhor juízo, ele é britânico, que é um cara que levanta uma bandeira do não ter filhos muito grande. Ele tem um livro que se chama, acho que é Better Not to Have Been, algo nesse sentido, que vai defender, sim, o dever de abortar nessas situações e tal. Eu não vislumbro, e é ruim porque a gente está tendo um bate-papo científico, eu jogar minha opinião é complicado, mas eu não vislumbro o dever de abortar, e inclusive é uma matéria de defesa de médicos em ações de wrongful life, que é falar assim, mas se o médico vai ser responsabilizado pelo fato dessa criança ter nascido, ou seja, pela vida dela, então os pais também têm que ser responsabilizados por não terem abortado. E é uma discussão tão absurda que acaba fazendo sentido o argumento de defesa do médico. Eu vou chamar os pais no processo aqui, para seu pai, tem culpa também. É complicado. Então eu não vislumbro. Você reconhecer o cabimento ou a viabilidade aí de uma wrongful life não vai implicar, ao meu ver, num dever de abortar por parte dos pais. Porque eu acho que a autonomia dos pais, a obrigação dos pais com o filho é muito diferente da obrigação médica. Muito diferente. E veja, né, você colocaria mais uma, né, das inúmeras responsabilidades de uma pessoa quando ela pensa na gestação, né? Inclusive o professor Carlos, ele trouxe uma questão bem assim, vamos dizer assim, procedimental, que eu achei bem interessante aqui, até vou te passar ela, que você fazer essa convergência, né, entre um direito subjetivo de não nascer e, ao mesmo tempo, um dever para os pais, geraria uma certa inconsistência também, porque o próprio nascimento ele é um ponto de partida para a titularidade de direitos. Então, para eu ter o direito de não nascer, eu preciso nascer. Ou você estaria aqui fazendo a concreção de um direito ou uma expectativa de direito do nascituro, né? Mais um tema que também, dentro daquela discussão das teorias natalistas, enfim, que poderia também perpassar por esse raciocínio seu, né? Perfeito. Cara, pensar em direito de nascituro também dá para fazer outra live, fazer um curso, fazer uma pós-graduação só em direito de nascituro, né? Mas realmente, para você ser um sujeito de direito, você precisa ser nascido, né? Claro, os direitos nascidos estão colocados desde a concepção, mas para você pensar em capacidade, até para entrar com uma ação, né?
é importante que você tenha essa vida para poder falar, para poder entrar com uma ação e falar assim, eu não devia ter tido essa vida, você precisa ter a vida. Né? Então, é uma discussão até mais filosófica do que jurídica, né? Se você for parar para pensar. Então, mais um cunho ético-filosófico maior do que jurídico. E, na verdade, esse é o pano de fundo da maioria das discussões que envolvem a vida, né? Desde o aborto até os direitos até questão de bioética e biodireito, elas passam muito mais pela filosofia em si e uma ética por trás do que o direito, né? E nós ficamos aqui tentando achar uma dogmática que seja capaz de justificar essas concepções. A professora Yara também, ela fez uma observação aqui que você até começou a falar e tudo, e eu acho e penso que é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa nesse direito de não nascer, é que você estaria, de certa forma, trazendo aquele argumento eugenista, né? Ou seja, a partir do momento, veio à minha mente aqui, por exemplo, Stephen Hawking, né? Ou mesmo você falando de, a criança, ela sofreu um acidente e tudo, você pega lá o Garrincha, né? Que tinha as pernas ligeiramente tortas. E aí, todas essas, vamos dizer assim, essas peculiaridades do ser humano, elas poderiam ser justificativas, e eu acho que você falou isso de uma forma muito adequada e ajustada, quando a gente fala o seguinte, não se pode banalizar este instituto aqui. Não é, o sujeito tem algum tipo de problema, que todos nós seres humanos temos e teremos, que isso vai justificar um direito de não nascer ou uma ação no sentido contrário, né? De evitar que aquela vida ali se concretize. E aí, veja... Quando eu estava defendendo o TCC, você estava na banca. Era o professor Fernando, o orientador, você como membro, e o outro membro era o professor Goiabeira. E na época do TCC, eu defendia, na época, né, antes de fazer maiores estudos mais aprofundados, eu defendia sim o direito de não nascer. E aí o professor Goiabeira propôs uma reflexão, ele falou assim, você sabe que uma criança vai nascer surda, nunca vai ouvir, vai ter dificuldade de movimento nesse sentido e tal. Em uma sociedade onde não existe tratamento para surdez, não existe acolhimento da pessoa surda, você sabe que ela vai ter muita dificuldade de ser integrada naquela sociedade. Você vislumbra a possibilidade aí de dizer que é uma vida inviável e tal. E aí eu, na época, no auge dos meus 21 anos de idade, falei assim, não, eu vislumbro. Aí o Goiabeira falou, parabéns, você acabou de matar Ludwig van Beethoven. Né? E aí eu falei, nossa, realmente, um dos maiores músicos da humanidade era surdo em um momento, né, histórico aí, onde não existia tratamento, não existia o acolhimento que existe para a pessoa surda hoje. Então, de fato, se eu utilizar a deficiência como um fundamento para falar que a vida é dano, né, para poder falar que a pessoa era melhor não ter nascido, né, que ela tinha um direito de não ter nascido por causa da deficiência, você pode estar matando mentes brilhantes, não precisa nem ir tão longe de Stephen Hawking, atletas paralímpicos, que tem as Olimpíadas. Então, assim, você pode estar perdendo mentes brilhantes, perdendo bons atletas, que sejam exemplos de superação aí, lógico, não quero ter essa discussão de coach aqui, mas a gente perde muita coisa, não vislumbra como que a deficiência é um motivo para falar que eu não devia ter nascido, né? Bacana, você falando aí, eu me lembrei, né? Realmente, o professor Goiabeira, inserir ele na banca é sempre um risco, né? Porque ele não perdoa, ele faz esse tipo de pergunta que realmente, como você muito bem falou, né? No momento ali, ele te pegou, vamos dizer assim, mas foi uma reflexão que você carregou, né? E eu acho que essa é a beleza das bancas, e principalmente bancas rígidas nesse sentido, porque faz com que você reflita, e muitas vezes reflita até no sentido contrário daquilo que você está defendendo, para construir ou mais argumentos ou para mudar de opinião, né? E a gente, óbvio, não opinião, mas mudar de posicionamento a partir de uma pesquisa, e isso não deixa de ser uma forma de engrandecer, né? Como você falou, e eu lembro muito bem, você defendendo de uma forma até ferrenha esse direito de não nascer, e, enfim, durante o TCC, e aí, a partir de uma pesquisa no mestrado, você mudou a sua concepção depois de ter um conhecimento mais aprofundado a respeito de todas as consequências ou de todos os efeitos que esse tipo de defesa, muitas vezes mais efusiva, poderia carregar, né? Até que a professora Flaviana,
ela está levantando aqui rapidamente é a questão de ela acreditar que não seja mais um dever de abortar, quando a gente estava falando aqui direito de não nascer, dever de abortar, mas sim a retirada da chance do sujeito decidir quando for possível. Aí é que me parece que a professora Flaviana já está jogando um pouco mais com a questão envolvendo o médico, às vezes o médico ocultar ou não, e a mãe poder decidir ou não. Vamos pensar no caso de anencefalia, né? A omissão da informação de que o feto é anencéfalo, se isso geraria um dever de abortar ou não, e em que medida você teria responsabilização e as questões envolvendo todas essas particularidades, vamos dizer assim. E aí, Gabriel, já falando aqui, né, dessa evolução, e de forma muito sincera, eu visualizo essa passagem sua como uma evolução, né? Nós vivemos um contexto muito complicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de polarização, né? E quando eu vejo uma pessoa que fala, não, eu realmente eu defendia isso, hoje eu defendo isso, são posições, em situações de oposição, e fala isso com certa tranquilidade, eu vejo até uma questão de humildade e caráter. Eu queria saber, depois de toda a sua pesquisa, inclusive eu vou pedir aí em algum momento para que você, se tiver, né, a mostrar a sua obra aí para o pessoal. Eu estou em trânsito, né, eu estou sem livros, mas depois que você fez a sua pesquisa, que você concluiu a sua obra brilhante inclusive, que já te dou os parabéns pelo trabalho, né? No direito Obrigado. brasileiro, qual que seria a saída? A vida como um dano é possível? Onde há responsabilização? E quais seriam assim os aspectos mais importantes que você traz isso no nosso contexto, Brasil? Eu tô começando falando com relação à chance lá, no acesso existe, o fundamento da Corte de Cassação foi justamente a teoria da perda de uma chance. Eu achei legal que você mencionou isso e eu lembrei dessa questão, dessa informação importante. Com relação à minha obra, você não vai acreditar, os meus exemplares estão lá em casa e eu estou no escritório, estou até olhando aqui se tem algum exemplar, mas não tem. Eu estou com um vacilo tremendo, né? Era hora de eu fazer o merchan e eu não vou conseguir fazer. Infelizmente, não, que pena. Mas lá na bio do meu Instagram tem um link lá para quem quiser conhecer melhor a obra, então fica aí já o merchan feito. Mas infelizmente, eu não estou com o exemplar aqui no escritório. Enfim, quando você pega a obra, você vê que o maior capítulo dela é o 3, que vai ser o que vai falar justamente da problemática dessa vida como dano no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, nesse capítulo, eu começo trabalhando a ideia de vulnerabilidade informacional do consumidor, né, para poder chegar na ideia de consentimento informado em direito médico, né? E aí a gente começa falando das fablésias lá, que são muito bem tratadas pela professora Cláudia Lamarck, né, que chega na questão de que reconhece, obviamente, que o consumidor é vulnerável. O consumidor em matéria médica, ele tem uma vulnerabilidade agravada, não vou nem entrar tanto no conceito de hipervulnerabilidade, não, a gente deixa para um outro momento, né, que também é um tema que dá para fazer uma pós-graduação só sobre isso. Mas a gente tem uma vulnerabilidade agravada porque, além de tudo, a gente está no contexto de tratamento médico, e dentre essas vulnerabilidades nós temos a vulnerabilidade informacional. Quem que entende de obstetrícia? É o médico ou é a mãe? Obviamente é o médico. A não ser que a mãe seja obstetra também, mas ela não vai cuidar dela mesmo, né? Então, o médico ele vai ter um conhecimento que o paciente não tem. Então, você percebe que aqui a vulnerabilidade ela é agravada. E aí a gente chega na necessidade que até o Código de Ética Médica traz, que é de qualquer paciente, qualquer tratamento tem que ter o consentimento livre, informado, esclarecido, para poder continuar, né? E a gente às vezes tende a pensar em doença, mas o acompanhamento pré-natal também entra nessa questão, que a gente tem que ter um consentimento informado, tanto que se tiver algum problema congênito, tiver que operar o feto intrauterino e tal, fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ter um consentimento da mãe, né? Então, a gente percebe que mesmo não sendo um tratamento de doença, necessariamente, envolve pré-natal, precisa desse consentimento consciente, né? E esse dever de informação, ele sai também, não fica
só no direito do consumidor. A gente pensa em boa-fé objetiva, vai lá no Paul e Clauber, né, na lealdade e confiança, a gente tem deveres anexos, dentre os quais tem o dever de informar, dever de informação, né, que eu sempre falo em sala de aula justamente os exemplos envolvendo o dever de informar, que às vezes você oculta uma informação, você leva um negócio jurídico e lá na frente você tem uma situação de violação positiva do contrato. Eu fiz tudo certinho, do jeito que estava no papel, né? Eu fiz o tratamento médico certinho, tanto que a criança nasceu, né? Mas aí mas você deu as informações corretamente? Não, então violação positiva do contrato. Então a gente trabalha dentro da obra com a ideia de violação positiva do contrato, né? Entra na responsabilidade contratual, mas claro também a responsabilidade civil do médico dá para fazer muito tempo de estudo, tem autores muito bons, pessoal, inclusive alguns eu vi que estão assistindo a live aqui, o Vitor Fernando Schaeffer está assistindo, né? Vi a pessoa Luciana Dadal também, que a gente poderia discutir responsabilidade médica, ônus da prova, né? O fato do serviço, a ideia de excludente de causalidade, excludente de responsabilidade. É uma discussão que eu promovo no final da obra. Em caso de condenação, como que fica a ideia do quantum de beato, né? Porque, beleza, a vida, eu reconheço a vida como um dano. Claro, no Brasil só dá para fazer isso em caso de anencefalia, existe alguma abertura, você falou da decisão polêmica do Barroso naquele HC, né, falando que o feto ainda não tinha 3 meses de gestação, então o aborto não poderia ser crime, mas lógico que é só uma decisão, né, ainda não é uma coisa consolidada, mas é uma tendência. Situações de Zika vírus também, que existe salvo melhor, é uma ADI proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, nesse sentido também. Então, a tendência no Brasil é passar a reconhecer pelo menos wrongful birth. Pelo menos. Wrongful life é uma discussão muito mais pesada, que, pensando pela forma como os ministros do STF enxergam, eu não vejo, e aí eu pensando em prática de advocacia mesmo, não vejo o Brasil caminhando no sentido de reconhecer o wrongful life. Mas o wrongful birth, esse fone aqui está pequeno, não ouvi, está caindo. Mas o wrongful birth eu já vislumbro. É um reconhecimento. Caso de anencefalia já dá para falar. O médico não falou que o feto era anencefálico, gera-se uma expectativa de que a criança vai nascer saudável, nasce sem sério. E aí? Então eu já vislumbro uma possibilidade de reconhecimento de wrongful birth no Brasil. Mas aí tem toda uma discussão envolvendo a responsabilidade civil do médico, que a gente vai ter que analisar casuisticamente o que aconteceu. Legal, Gabriel. Até o Eduardo, ele levantou aqui, cara, tem uma porção de perguntas, eu até peço perdão aí pelo pessoal, eu vou olhando aqui mais ou menos alguma que está contextualizada, mas agradeço demais a participação de todos. O Eduardo falou que um dos grandes, o cerne do problema aí é definir o que seria uma vida digna. Porque, para você falar em direito de não nascer ou tudo mais, existem pessoas que possuem deficiência e levam a vida muitas vezes melhor e mais feliz que pessoas que não têm. E aí me parece, pelo exemplo que você deu, pensando aqui no Brasil, né, não pelo exemplo, mas vamos dizer assim, a saída que você trouxe para o nosso sistema jurídico é que quando há uma possibilidade de abortar pela anencefalia, já há um reconhecimento que a anencefalia é um caso que retira a dignidade da pessoa. É correto o meu posicionamento? Seria, vamos dizer assim, não um pressuposto, mas uma certa, qual seria a expressão? Uma presunção de que aquele feto ali, aquela pessoa ali, se ela nascer, ela nascerá com uma vida que pode ser passível de questionar a sua dignidade. Isso mesmo? Faz sentido? Alguns autores chamam isso de vida inviável. É nesse sentido, a discussão vai por esse caminho mesmo. Entendi. Aí até a professora, já aproveitando, né, que a gente, já partindo para o final aqui, aproveitando bastante das perguntas, mais uma vez agradeço todo mundo que está participando. A professora Patrícia aqui, ela fala, mas o conceito de vida digna, ela não compete à própria pessoa que vive, eventuais problemas não deveriam ser valorizados por quem os tem ou ainda possuem o dever de cuidar, né? Olha o tamanho da discussão. Eu tento a concordar. Eu tento concordar com a professora, só que realmente é uma discussão grande. Né? A quem cumpre, né, analisar o que é uma vida digna? Ao meu ver, eu, professor Gabriel,
ao meu ver, cumpre a própria pessoa dizer se a vida dela é digna ou não, né? Até porque Salvador, acho que Salvador Dali que fala que não, não é Salvador Dali, não, tô viajando. Mas alguém falou que cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, né? E aí, lógico, a gente vai entrando numa discussão bem filosófica, né? E, inclusive, eu me recordo que quando eu fui entrar no mestrado com esse projeto, para essa dissertação, o professor Valnich olhou meu projeto e falou assim, tá, mas se querer discutir o que é vida digna, eu posso fazer uma linha de pesquisa aqui no mestrado só para falar disso. Você vai escrever um tratado de 8.000 páginas? O que é isso, professor? E aí eu lembrei dessa questão, mas eu concordo com a professora. Ao meu ver, e aí a gente pode pensar, por exemplo, igual quando o Peter Heber, né, vai falar que quem deve interpretar a Constituição é o povo, para mim quem deve interpretar se a minha vida é digna ou não sou eu. Né? Então, realmente, e trazer essa responsabilidade pro judiciário é complicado, mas é uma função do magistrado. O magistrado, querendo ou não, ele está lidando, né, com a vida de outras pessoas. Né? Assim como o médico lida com a vida física, né, com a saúde, o magistrado ele vai lidar com aspectos mais filosóficos, mais éticos, morais da vida da pessoa também. Bacana. E aí a gente pode até pensar nessa concepção de vida digna, que é, mais uma vez, né, o alicerce ali do direito privado à autonomia. E aí eu já aproveito para se comentar a escrita aqui do Enzo, que ele fala que tem uma conhecida que é obstetra da família, e ela frequentemente ela alega objeção de consciência, exatamente quando precisa casos de aborto, e ela, por ter uma certa religião aqui, ela prefere não fazer. E aí aqui há talvez também uma possibilidade, né? Desde que, óbvio, o médico informe, como você muito bem falou, há um consentimento esclarecido ali de que existe a possibilidade, que existe uma vida inviável, como você muito bem pontuou, e que há essa possibilidade, só que ela, enquanto obstetra, por questões pessoais, ela entende que se a pessoa quiser seguir a linha do aborto, ela não vai trabalhar naquele sentido. Talvez seria aí o caminho, né? Perfeito, é o caminho mais ético e é o caminho mais jurídico também. Se eu não quero fazer, então pelo menos eu informo que existe a possibilidade, cura profissional, porque também é obrigar o médico a fazer. Quando ele tem até uma objeção de consciência, né? Não dá. Na advocacia isso acontece. Né? Você vira para o cliente e fala, seu direito existe, está aqui, mas eu não faço isso. Então, eu acho que é o caminho mais ético e mais correto. É melhor do que não valorizar aí o direito, o dever de informação, né? Que é o objetivo para a gente. Aqui nós estaríamos, de certa forma, respeitando a autonomia privada no seu maior aspecto possível, né? Tanto do médico quanto da mulher e da gestante ali, né? Da família de uma forma geral. Gabriel, estou vendo aqui, nosso tempo está estourando já. Até, mais uma vez aqui destacar, foi uma grande honra, aprendi demais contigo, né? Dizer que foi uma felicidade imensa acompanhar essa carreira sua, né? Acompanhar esse desenvolvimento, como você falou aí, lá da época do mestrado, sendo parte da sua banca de TCC, enfim. E aí eu gostaria de deixar aí um prazo final, a gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos, para você, óbvio, né, fazer o seu jabazinho, que é importante, mas não um jabá, mas apresentar o seu trabalho. Eu tenho defendido bastante isso. Nós precisamos, a partir da pesquisa, expandir, né, o nosso trabalho ali. A ciência, acho que depende muito disso. Você ficou tanto tempo pesquisando um tema tão importante, dar acesso às pessoas a esse tipo de conhecimento, isso faz parte de uma divulgação que é preciso ser feita. E aí, mais uma vez, o IBERC aqui fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, oferecendo conteúdo gratuito, de qualidade aqui com os associados. Quem chegou por aí e não segue a página do Instagram, siga aqui. Conteúdos frequentes, as lives aqui, pelo menos no Instagram mesmo, quinzenais, com temas excelentes sobre responsabilidade civil. Deixar esse espaço aí, mais uma vez agradecendo todo mundo, né? Como você falou, é uma grande honra ver aqui os nossos colegas do IBERC, que são professores, a maioria aqui referências para você, para mim também. Eu me sinto assim extremamente honrado de estar aqui, de certa forma dirigindo esse bate-papo, mas aprendendo muito além de tudo isso, com essas pessoas que são tão importantes na minha vida profissional e acadêmica. Deixar o espaço aí para você divulgar o seu livro, onde o pessoal pode encontrar, até mesmo as redes para uma pesquisa, ou mesmo
um network, né, como se fala por aí de uma forma geral. Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Tá certo. Eu que agradeço. Quando você fala que aprendeu comigo, eu fico até arrepio, não dá pra ver, mas eu até arrepio, porque eu aprendi demais com você minha vida inteira também, né, Babi? Desde a graduação aí, até hoje em dia, a gente tem discussões muito importantes, muito interessantes aí. E realmente, quando você falou, a minha bibliografia inteira, todo mundo é membro do IBERC, né? Quando o professor Nelson mandou e-mail convidando para o IBERC, eu pulei da cadeira, né? E aí, a hora que eu entro no Instagram, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e vejo o pessoal discutindo, eu falo, cara, eu não acredito que eu estou vendo isso, eu estou presenciando isso. Eu acho que esse network é muito gostoso e o trabalho que tem sido desenvolvido pelo IBERC é muito bonito. Justamente por isso, né, principalmente no contexto de pandemia, que a gente tem que ficar mais em casa e tal, você ter esse conteúdo gratuito de qualidade, igual você fala, é de suma importância, isso é muito bonito, muito importante. Eu não, igual eu falei, eu dei essa bobeira de não ter vindo para o escritório cedo, não ter voltado para casa, e eu não tenho nenhum livro meu no escritório, porque os meus livros ficam lá em casa, né, da minha autoria. Mas, o pessoal que quiser conhecer, dá uma visitada lá no meu Instagram também. Então, o pessoal que veio pelo meu segue o IBERC, o pessoal que veio pelo IBERC segue o meu. E aí lá na minha bio tem o link para adquirir, né, uma obra que foi prefaciada pelo professor Rodenwald, teve uma apresentação brilhante também do professor Fernando, também nosso membro do IBERC agora. Tem um pós-fácil justamente pelo professor Goiabeira. Então, assim, foi referendado por grandes professores, né? E para mim é uma alegria imensa discutir esse assunto. Quem quiser me chamar lá no PV do Instagram para bater papo sobre isso, sobre responsabilidade civil em geral, sobre como se cria coelho, que eu tenho um coelho em casa também. Então, qualquer assunto eu estou à disposição. Para mim é uma alegria imensa. Eu acho que a gente pode utilizar o Instagram para momentos lúdicos, para passar as horas de ócio, mas também utilizar para fazer esse networking acadêmico, né, e profissional. É muito importante, que são as facilidades aí que a internet trouxe para a gente e que a pandemia deixou claro para a gente que a gente precisa disso e acabamos nos aproximando muito, né? Então, eu acho isso muito bacana. Então, deixo aí o meu PV aberto à disposição e, pessoal, vamos seguir o DEC porque é só conteúdo de extrema qualidade. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, uma grande honra e satisfação vê-lo aqui nessa exposição brilhante. Como eu disse, né, tema polêmico, como você muito bem falou, a gente já tem um convívio um tempo, um convívio conflituoso, a gente discorda de uma porção de coisas, e óbvio, isso nunca impediu de termos amizade e até escrevermos juntos, enfim. Eu acho que um tema como o seu é um tema que nunca terá consenso, só que não deixa de ser um tema importante, que exige reflexões, que exige apontamentos, até porque o direito ele trabalha com isso, né? O direito trabalha com problemas, sem problema não há a lide e, consequentemente, não se fala em direito. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma alegria todos que estão aí acompanhando também a live, muito obrigado a todo mundo que participaram. Peço mais uma vez perdão por não conseguir ler todas as perguntas, aqui a gente vai em um ritmo para otimizar, né, o nosso tempo e poder aproveitar o máximo do expositor com relação ao tema que é ele. Pode mandar mensagem para mim também, a gente bate um papo também. Perfeito. Quem tiver interesse aí, às vezes, em prosseguir o assunto, recolher bibliografia, sugestões, chama o Gabriel aí. Mais uma vez, sigam o Instagram do IBERC, faça sua inscrição também lá no YouTube. A revista do IBERC, agora recém-publicada lá no site, você procurando aí no Google o IBERC, de uma forma geral, você encontra o acesso facilitado às ferramentas. Muito conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, e aí, como você muito bem disse, Gabriel, a internet, a pandemia destacou isso, nos dá aí a possibilidade de ter todo esse desenvolvimento intelectual aí de forma gratuita e o acesso facilitado. É só buscar e se dedicar mesmo, não tem outro segredo, né? E o IBERC está aí cumprindo um papel importantíssimo nessa função de difundir o conhecimento sobre responsabilidade civil, e vejo que você hoje fez isso aqui de forma com maestria mesmo. Muito feliz pela sua exposição. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E, pessoal, bom dia para todos e até daqui 15 dias que a gente volta com o próximo IBERC aí, o próximo bate-papo nessa live do Instagram, ok? Forte abraço para todo mundo. Até mais. Bom dia para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.